Já se perguntou por que a gente não consegue desenhar exatamente aquilo que a gente está vendo na nossa frente? Às vezes o objeto que a gente está tentando desenhar não é nem cheio de detalhes, nem muito ornamentado. E mesmo assim, na hora que a gente vai desenhar, não fica nem um pouco parecido. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê que isso acontece e como a gente pode driblar isso. Cientificamente comprovado que o lado esquerdo do nosso cérebro é responsável pela racionalidade das coisas, pela estratégia, pela parte assim mais racional, mais intelectual. Enquanto o lado direito é o lado criativo e artístico. E dependendo das atividades que a gente faz, mesmo desde criança, a gente tem um lado mais desenvolvido do que o outro. Um exemplo disso, por exemplo, um exemplo bem básico, é uma criança que passou a infância toda jogando videogame. Ela vai se tornar um adulto estratégico, racional, capaz de tomar decisões rápidas de efeito imediato. Mas a gente vive numa sociedade imediatista. Por causa das redes sociais, tudo é muito rápido. A gente está mais acostumado a ver o preço das coisas do que o valor emocional, a distração dos nossos problemas do que a concentração em resolver, a facilidade em encontrar respostas ao invés da profundidade de desenvolver as próprias opiniões. Então, quando a gente se depara com uma atividade que pede valores emocionais, concentração e profundidade, o nosso cérebro faz o quê? Ele filtra toda essa informação e desenvolve uma reação segundo aquilo que ele já foi configurado a fazer em outras circunstâncias. Ou seja, é uma atividade que ele vai desenvolver de forma rápida e superficial. Em seguida, eu vou citar algumas formas da gente sair do automático, do racional, e deixar o nosso lado artístico ativo. A primeira técnica que eu vou ensinar aqui é a técnica acadêmica. É uma das técnicas mais antigas e que se tem conhecimento. É para copiar formas sem depender de mesa de luz ou de grid. Então, para isso eu vou usar um palito de churrasco. Quem quiser, dependendo do tamanho do trabalho, pode estar usando também caneta, lápis ou pincel também, algum objeto que seja compridinho e fininho também para a gente poder estar medindo. Antes de começar o trabalho, é interessante você medir toda a altura da figura, e aí dividindo a largura, né? Por exemplo, aqui de um ombro para o outro, a largura mais ou menos ali da blusa até o fim do pescoço e assim sucessivamente. O encontro das verticais com as linhas horizontais é chamada de prumado. Então, depois de definido o tamanho inteiro ali da medida, a gente pode estar medindo as larguras e aí ir definindo os contornos, tá bom? Então, com o meu palito de churrasco, eu vou medir as zonas externas do meu desenho com um braço bem estendido e vou fechar o meu olho direito, deixando só o lado esquerdo aberto. Isso acontece porque a gente consegue ver bidimensionalmente ao invés de tridimensionalmente, né? Às vezes tem aquela brincadeirinha, a gente aponta para um objeto e dependendo se a gente está com o olho esquerdo ou direito aberto, parece que ele está se movendo. Então, quando a gente fecha o nosso olho para fazer um trabalho, o objeto não se move, né? É um objeto estático que a gente vai usar para estar tirando a medida. Uma das coisas mais importantes que eu acho nessa fase é a gente manter uma postura ereta. Não se curvar, mas também não se afastar muito. E manter um braço esticado, de forma confortável. Não muito exagerado também, para não cansar. Então, vamos lá. Com o meu palito de churrasco, eu vou medir a zona externa. Aqui. Da borda até o encontro do rosto. Deu mais ou menos essa medida. Até o tamanho da bochecha que eu estou usando aqui em direção ao nariz. Agora,
eu vou passar isso para minha folha. Mais ou menos nessa altura, vou transferir para minha folha. Eu estou usando um lápis HB, um lápis que não mancha muito, não é muito forte. Eu acho que isso vai facilitar o nosso trabalho. Mas também pode ser usado o 2B ou o B, que são lápis mais duros, não tem tanta pigmentação. Agora eu vou medir a altura, que é da borda até o encontro ali do nariz. Deu essa medida aqui, eu vou transferir para minha folha. Agora eu vou medir da borda até a testa, que é essa parte aqui mais próxima da borda. Agora eu vou medir o tamanho da manga desse lado. Agora a manga até ali mais ou menos o encontro da boca, na altura da boca onde começa o pescoço. E assim sucessivamente, eu vou copiando os contornos e depois na parte interna eu vou medindo também aqui do olho até mais ou menos o fim da cabeça, onde começa o ouvido, depois a distância de um olho para o outro e assim por diante, até finalizar o trabalho. Lembrando que é um trabalho mais extenso, vai muito mais investimento de tempo e muito mais concentração também. A autora Beth Edwards, do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ela propõe, além dessas técnicas que são bem parecidas com a acadêmica, a gente fazer um exercício, incluir nesse exercício, uma outra coisa, que é isso aqui. Desenhar com a figura de ponta cabeça. Lógico que se a gente for desenhar a figura ao vivo, isso não vai ser possível, né? Não tem como deixar de ponta cabeça. Mas se a gente usar uma figura estática, uma imagem impressa, ela sugere que para deixar o nosso lado artístico mais desenvolvido e ativo, a gente desenha a figura de ponta cabeça. Seguindo as mesmas orientações, usando o palitinho e medindo, ou também a mão livre, como uma forma de exercício. Uma outra explicação, uma outra técnica que eu vou estar ensinando aqui é a Gestalt. Ela também tem um significado na psicologia, mas na arte ela nos ajuda a fazer associações livres e a partir disso compor a figura do nosso desenho. Como assim? Vou explicar. Por exemplo,
Se a gente olhar o espaço negativo da figura, o que a gente chama de fundo ou parte externa, né? Aqui, eu poderia estar incluindo que tipos de figuras para compor essa parte negativa? Poderia incluir aqui um retângulo, talvez aqui no canto eu poderia incluir um triângulo, aqui também, aqui um quadrado talvez, e assim ir compondo a nossa figura nos espaços negativos com outras figuras menores e geométricas. E depois a parte interna, no caso da cabeça, um círculo, aqui uma meia-lua talvez, para incluir até o queixo de encontro com um círculo maior, de um ombro a outro, um quadrado, um retângulo também, né? E assim sucessivamente, e desconstruindo a nossa figura para figuras geométricas menores. Lembrando que isso são exercícios a longo prazo, que demoram um pouquinho para serem feitos, mas assim, quanto mais a gente faz, mais a gente ativa o lado do nosso cérebro, que é o artístico. Isso demanda um pouco mais de concentração e um pouco mais de persistência. Porque, por exemplo, na técnica acadêmica, eu fiquei com muita dor de cabeça de ficar com o olho fechado e fazendo, né, os desenhos ali, marcando na folha. Mas o resultado a longo prazo permite que a gente seja mais criativo e a gente tenha um olhar mais diferenciado daquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Que é treinar o nosso lado racional. Lógico que aqui no vídeo eu citei superficialmente, de forma muito básica, essas técnicas, né? A Gestalt, a acadêmica e as técnicas da Beth Edwards. Mas se você tiver interesse, você pode procurar na internet, procurar se aprofundar, porque você vai encontrar muito mais detalhes interessantes que podem agregar ao seu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado.